Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks e hoje, totalmente de improviso, vamos começar agradecendo o evento que nós tivemos na semana passada, começando na quinta até domingo. Agradecer os organizadores, foi um evento sensacional. A gente teve bons momentos de network, vimos várias apresentações interessantes dos parceiros do programa, mas um agradecimento aos organizadores. Você me ajuda, meu convidado, que vai ser apresentado daqui a pouco, se eu esquecer de alguém. Vamos lá, Bueno, Diego, Jesus, Marcão, Marcelo, é isso? Falta um. O Marcelino, obrigado, gente, né, por nos receberem na casa ali do Family. Vamos aguardar já o evento para 2025. Sim, agradecimento a todos os integrantes dos Amigos CIOs, né? Exatamente. Realmente foi sensacional. O momento que a gente teve para descontrair, poder consumir conteúdo, conversar e principalmente, acho que a palestra ali que falou sobre humanidades, se não me engano foi o Bira que trouxe para a gente lembrar um pouco da nossa humanidade, da importância que a gente tem de manter esse relacionamento humano vivo, mesmo com tanta inovação, tanta tecnologia, foi assim sensacional. Lembrar que nós somos humanos e precisamos fazer coisas para os humanos, e solidariedade é um ponto muito importante dessa relação, né? Acho que foi muito bacana isso. E solidariedade acontece bastante no grupo, né? Um abraço para o Paulo Sgarbi, que toca essa parte toda ali com o grupo. Faz um trabalho excepcional, Paulinho. E vamos que vamos para mais um episódio. Mais um episódio. Vamos lá. Como vocês já devem saber, o nosso convidado aqui, com mais de 25 anos de experiência, é especialista em alinhar, né, a TI às necessidades estratégicas e operacionais das empresas, com foco em transformação digital e soluções orientadas ao cliente. Atuou na implementação de grandes sistemas como SAP, SaaS, Oracle, e na revisão de processos para redução de custos. É defensor de metodologias ágeis e do desenvolvimento de equipes de alta performance, e recentemente criou um projeto para divulgar aí oportunidades de capacitação em TI para novos profissionais. Bem-vindo, Fábio de Freitas. Muito obrigado, gente, pela oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho da minha história para vocês e fazer esse bate-papo tão gostoso, que acho que a gente tem bastante coisa aí para compartilhar. Eu falo que ou a falta de cabelo, né, Fábio, se você me permitir, ou os cabelos brancos, acabam trazendo muitas coisas que podem ajudar os novos gestores, né, a se posicionar melhor no mercado, a encontrar soluções, enfim, ajudar o que a gente não teve no passado, né? A gente não tinha muita ajuda. Marcão, acho que a grande vantagem hoje toda essa digitalização de todos os processos que a gente vive, né, de ter o YouTube, ter TikTok, ter um espaço como o podcast, você poder dividir informação, dividir aquilo que você aprendeu com essas novas gerações, acho que é uma baita oportunidade. E exatamente o que você disse, poder ajudá-los a trilhar um caminho e talvez erramentas, né, que como a gente não teve essa oportunidade, a gente acabou tropeçando muito, fazendo coisas que hoje a gente olhando para trás, se tivesse um pouco mais de orientação, se tivesse onde buscar informação, nós não teríamos feito. Eu acho que é importantíssimo. E na fase que a gente está, né, quando a gente ou tem o cabelo branco ou pouco cabelo, acho que essa é a grande contribuição que a gente começa a dar, deixar um legado. Que legado a gente quer deixar? Por isso que quando a Maria falou desse projeto de divulgação de vagas e de oportunidade de capacitação, eu acho que é esse legado. A gente tem um país que ele tem uma renda per capita muito baixa. E a tecnologia é ainda um oásis no meio dessa nossa economia, que você pode galgar posições, pode ter um nível salarial um pouco melhor e pode ser a diferença na vida de um jovem. Aquele jovem que de repente não tem uma oportunidade de ganhar um salário e meio, indo para a área de tecnologia, ele pode ter uma remuneração um pouco melhor, pode trabalhar para uma empresa para fora do país, e isso é que me motiva a ir divulgando tanto vagas, quanto conselhos, quanto tentar fazer de alguma forma um advisor virtual, mas fazer esse papel. Legal. E por falar em trilhar um caminho, a gente quer ouvir aqui de você, Fábio, o seu caminho, né? Um pouquinho ali do que aconteceu para você chegar até aqui hoje onde você está. Mas então vamos voltar lá atrás, onde você nasceu.
Bom, eu nasci em Petrópolis, me criei no bairro de Pedro do Rio, um bairro que eu tenho, assim, um orgulho imenso de ter sido criado lá, pelo senso de comunidade que a gente tem, e é onde eu aprendi muito. Porque Pedro do Rio é um bairro interessante. Todo mundo, você quer encontrar todo mundo, você vai no seu Armando no horário da manhã, que é onde está todo mundo tomando cafezinho, conversando sobre política, sobre religião, sobre tudo. E ali a gente sempre, né, desde de novinho, a gente ia para ali e ficava escutando as conversas dos mais velhos, às vezes dando algum pitaco. E ali, naquele senso de comunidade, a gente foi aprendendo como ser um pouco mais crítico, como ter o olhar mais crítico para as coisas. As mães, né, dos amigos passavam por ali. Então, a mãe de um amigo era professora, minha mãe trabalhava em escola também, minha mãe era merendeira, então meu círculo ali era com aquele pessoal, e você vai crescendo e você faz besteira, né, quando adolescente, quando criança, fazer besteira, você ia na casa da sua professora te puxava a orelha, porque você, junto com seus amigos, então crescer nesse ambiente foi muito bacana. E você crescer no bairro, você tem as grandes benesses de você poder andar na rua, de você poder soltar pipa, jogar bolinha de gude, jogar futebol, e sem ter aquela preocupação que hoje a gente tem, os grandes centros têm, e hoje a gente não deixa mais nossos filhos assim tão livres quanto a gente ficava quando criança. Então, ter crescido ali, para mim, é um motivo de muito orgulho, e se eu sou o profissional que sou hoje, deve muito a essa comunidade que fez a gente pensar diferente, crescer diferente. Então, ali saiu um monte de gente que hoje está ocupando posições em algumas empresas por aí afora, de destaque, e acho que tem muito a ver com essa comunidade que a gente criou lá. Você falou da sua mãe, né? Conta um pouquinho sobre sua família, Fábio. Falar da família é um orgulho danado, porque eu tenho um orgulho muito grande de onde eu vim. Minha mãe, ela trabalhava em escola, é aposentada hoje, ela era merendeira. Meu pai, ele era caminhoneiro, trabalhava com esses caminhõezinhos de areia. E então a gente cresceu com muita dificuldade. Então, voltando à comunidade de Pedro do Rio, mas a gente nunca teve essa diferenciação. Você é filho disso ou filho daquele. Nunca teve essa diferenciação. Acho que a gente foi crescendo numa comunidade que é muito igualitária. E isso é bastante importante. Quando eu olho para o meu irmão mais velho, o Domingos, ele desde cedo me ensinou que se você quer galgar alguma coisa na vida, você precisa ter persistência, constância e não desistir nunca. Então, com 10, 11 anos, ele já me colocava, ele era vendedor de cereais, então ali no bairro ele me colocava para entregar algumas coisas, ele vendia, passava previamente, vendia e me colocava para entregar depois. Eu ia puto da vida, cara. Eu tinha, né, moleque com pacote de doce, bala, esse tipo de coisa, para entregar nos mercados, mas depois eles me davam um dinheiro. Você quer comprar suas coisas? Aqui, ó, o dinheiro para você comprar suas coisas. Hoje eu vejo o quanto isso foi importante na minha formação, para você descobrir que as coisas nunca vêm de graça. E minhas irmãs, que elas sempre foram as torcedoras número 1 da minha escola, depois da minha carreira, porque eu sou o mais novo dos 4 irmãos. Então, minha irmã acima de mim são 10 anos. Então, sempre elas tiveram o cuidado, né? Então, eu posso dizer que fui criado quase por 3 mães. E ser cercado todo esse carinho, todo esse cuidado, com todas as dificuldades, né, fez a gente pensar o como trabalhar sempre unido para formar uma renda familiar, formar a família, todo mundo sempre cuidando de todo mundo. E depois vieram meus sobrinhos netos, né, que o cabelo vai caindo, a família vai crescendo. E falar da minha esposa, dos meus filhos, é assim um prazer enorme. Ao longo da vida conheci a Giovana, acabei me casando, temos 2 filhos maravilhosos. Os 2 são autistas, um autista nível 1, outro autista nível 3. E eu digo que são os maiores presentes que Deus me deu. Porque foi o instrumento que Deus usou para me fazer uma pessoa melhor. A entender melhor o ser humano, entender o como você deve ter o amor, o carinho e a paciência para com o outro. E todo dia eles me ensinam e com certeza
eles que são o farol aí do meu caminho, da minha jornada. Que lindo, Fábio. Eu também tenho 2 crianças especiais na família. E a gente tratou desse assunto no episódio anterior, né? Foi, isso mesmo. Né? E a gente sabe que é um assunto delicado. Né? Qual o nome dos filhos? Marcos e Caio. Marcos e Caio, beijo. Né? E não é fácil, né? Não é fácil. Quer comentar um pouco sobre essa dificuldade que é ter uns filhos especiais aqui no Brasil? Principalmente no sentido de educação, né? Achar colégio ali. Nossa sociedade ainda não está preparada para acolher os especiais. Nós temos leis. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente acha que ao fazer a lei, escreve e tudo se resolve por si só. E não é. As escolas não estão preparadas. A sociedade não está preparada e você precisa fazer isso uma luta diária. Porque fazer o processo de educação deles é difícil. Principalmente do mais novo, que ele tem um nível de autismo um pouco maior. Você integrar ele à sociedade é um pouco mais difícil. E você buscar todas as terapias, todos os tratamentos. Aí eu vejo o quão abençoado eu sou de poder proporcionar para eles todo o tratamento e toda a condição para que eles possam evoluir. Em contrapartida, eu convivo com pessoas, né, ali da comunidade. Tem o GAAP lá em Petrópolis, que é uma assistência social para autistas, né, que você vê que eles atendem mais de 400 autistas nas comunidades carentes. Você vê o quão o nosso sistema público de saúde ainda é carente para atendê-los. Então, a gente faz sempre uma mobilização para buscar fundo, para buscar doação, para que possam ajudar e suportar, porque é muito difícil. Muitas das vezes, quando o nível de autismo é um nível mais alto, é muito difícil para a família poder custear o tratamento e poder ter alguém para cuidar da própria criança, porque se a mãe cuida da criança, ela não trabalha, né? E aí compromete a renda da família. Como é que faz? Tratamento é caro, medicação é cara. Então a gente precisa pensar como sociedade, como que a gente se organiza para ajudar essa comunidade. E por outro lado, quando você consegue acesso a um plano de saúde, muitas das vezes os planos agora estão cancelando, né, unilateral o contrato. E você deixa, como é que você... se hoje, né, por exemplo, o meu plano de saúde cancela, fica bastante difícil de você conseguir manter todo o tratamento. Então é algo que a gente precisa pensar como sociedade, como que a gente vai contribuir com isso. E para contribuir a gente precisa de dar consciência, porque muitas das vezes as pessoas não conhecem a realidade de uma família que tem crianças especiais e por não conhecer, fica difícil você provocar empatia. Então acho que o melhor caminho é você divulgar, falar abertamente sobre o assunto, para que possa gerar um pouco mais de comoção, tanto da sociedade quanto da classe política, para ajudar nesse caminho. Porque a lei, por si só, não é suficiente. É verdade. Falou tudo. Na verdade, falou tudo. Eu fico até um tanto quanto emocionado, porque, como eu disse, tenho 2 crianças especiais na família, né? E, assim, é uma luta, minha né? irmã e a ex-cunhada, assim, tem uma dificuldade muito grande para tudo. Para tudo. É o que você falou. Vai desde o medicamento, a escola, porque a escola não tem ali alguém para olhar e acompanhar. E às vezes as crianças precisam do acompanhamento o dia inteiro, né? Não é assim. É diferenciado. Precisa de um atendimento diferenciado, né? E graças a Deus a minha esposa, hoje ela se dedica 100% do tempo aos meninos e ela estuda muito, ela se aprofunda muito no assunto, ela está engajada na comunidade, até muito mais que eu. Ela ajuda, troca com as mães, dá dica, acolhe mães que estão descobrindo o diagnóstico agora, né, para tentar dar um norte, ajudar nos primeiros passos. Então ela é uma verdadeira guerreira, porque não é fácil. Tanto o dia a dia com as crianças, porque você tem toda a rotina de tratamento, leva para fazer terapia, volta à escola, é uma rotina pesada. Lidar com eles às vezes é difícil, você tem que controlar e aprender a lidar, e ela ainda encontra tempo de ajudar e fomentar a comunidade para ajudar as outras mães a não terem tanta dificuldade quando ela teve no momento do diagnóstico, como foi no diagnóstico dos nossos filhos. Uma história e tanto, né?
Fábio, agora só mudando um pouquinho, como que você chegou na tecnologia? Qual foi o seu primeiro contato com tecnologia? Bom, o primeiro contato, Maria, foi quando, na infância, eu tenho um primo que é engenheiro. Então eu via ele trabalhar com tecnologia, montagem de placas e circuitos, tal, eu achava aquilo assim sensacional. Depois, quando eu entrei no ensino médio, eu tenho um amigo um pouco mais velho, o Leandro Braga, que é o culpado de eu estar aqui falando com vocês hoje. Ele fazia ciência da computação e ele começou, Fábio, você gosta de tecnologia? Vai lendo isso aqui, toma esse livro, toma essa outra revista. Toma. E eu fui tomando gosto, fiz o meu primeiro curso de Basic, né, num TRS-80, né? Aí você olha aquele fósforo, aí olhou aquele fósforo verde, começou a fazer o jogo da minhoquinha, cara. Nunca mais você larga. É igual uma droga, nunca mais você larga. Aí dali, eu comecei a estudar, me aprofundar um pouco mais. Na época, Petrópolis não era assim o local mais apropriado para você estudar tecnologia. Você não tinha uma biblioteca técnica adequada, você não tinha loja, você não tinha nada. Então a gente tinha que ir para o Rio. Então eu comecei a fazer o curso do Laércio Vasconcelos, que na época, na década de 90, era a Coqueluche, lá do Rio de Janeiro, que ensinava o curso de montagem e manutenção de micros e impressoras. Aí nesse mesmo prédio lá no centro, você tinha a Ciência Moderna, que era a biblioteca, né, a loja técnica com o maior acervo do Rio de Janeiro. E a minha vida era essa. Trabalhava durante a semana com meu irmão na mercearia. Final de semana descia para fazer curso, comprar livro. Ficava, né, contando os dias para sair o Informática Etc., que era o encarte de informática do Globo, que sai toda segunda-feira, que tinha um colunista chamado B. Piropo, que ali ele dava as dicas de como fazer algumas coisas de TI. Tinha ali as novidades. Então era por ali que a gente consumia o que tinha de novo naquela época. E a partir daí a gente foi dando um passo atrás do outro. Aí comprei o primeiro micro, um 286, comprei num... Já era evoluído, hein? Você não começou lá no PC XT, já era evoluído. Não, que no XT não deu tempo de juntar o dinheiro para comprar o XT. Aí a gente fez um consórcio de 25 meses. Né? Era assim que a gente comprava as coisas. Depois vale a pena contar essa história, que é assim que a gente adquiria um monte de coisas, videocassete, etc. Né? E você tinha que escolher vamos chamar um executivo de fronteira para chamar de seu, né? Porque se não fosse um executivo de fronteira, o preço era proibitivo. Exatamente. Mesmo com consórcio, o preço era proibitivo. Aí com 286, né, eu já comecei a prestar algum tipo de serviço, aí sempre aparecia, né, uma impressão para fazer, um relatório para você desenvolver para alguém, um currículo para fazer, um cardápio. Aí depois eu comecei a fazer manutenção de computadores na vizinhança. Porque na mesma época surgiu uma promoção na época Unibanco, né? Que a IBM fornecia computadores para o Unibanco, e o Unibanco financiava para os correntistas. Foi uma febre de computador em Pedro do Rio. Então, quem instalava o sistema operacional, quem fazia manutenção básica, ensinava as pessoas a dar os primeiros passos no computador, e eu assumi esse papel ali na comunidade. Depois eu comecei um trabalho de manutenção no escritório de contabilidade de um amigo, que aí ele já tinha um monte de computadores, tinha uns 3 ou 4 no escritório de contabilidade dele. E assim foi, até que em 96 eu entrei na cervejaria, aí é outra história. Aí começa uma outra história. E é bacana, gente, porque quem vê hoje aqui, né, os mais velhos numa posição de liderança, de gestão, etc., não sabe, né, Fábio? Mas a gente ajoelhou bastante no chão para mexer com cabo coaxial, né, para implementar as primeiras redes, o surgimento da internet, implementar os primeiros sistemas de e-mail, né, criar os primeiros sites, né? Então as pessoas não fazem essa noção do que era a gente trabalhar com inovação, porque era inovação. Era inovação, e eu costumo brincar que é o tempo da TI lascada, né? Que você tinha que fazer de tudo. Hoje a gente tem uma segmentação da tecnologia muito bem definida. O cara é desenvolvedor, o cara trabalha com infra, e dentro da infra o cara pode ser de storage, pode ser de cloud, pode ser de redes. E antigamente a gente fazia desenvolvimento, a gente fazia manutenção, a gente instalava esse sistema operacional, subia a rede, ia debaixo da mesa, subia no forro para passar cabo, trocava a placa.
né? Fazia o acerto na placa para usar a placa de fax modem, né? Com os IRQs ali correto. O pessoal nem sabe o que é isso. Não sabe o que é isso e não sabe o que é o que você tinha para fazer toda essa configuração. Ou o manual que vem com o equipamento. Exato, não tem, isso aqui eu vou no YouTube e procuro como é que faz. Não tinha. Era isso. E muito difícil, né? Em alguns lugares, como você comentou, inclusive livros, né? Aqui em São Paulo, a gente ia na Livraria Cultura, uma pena que ela não tem mais, mas a Livraria Cultura no Conjunto Nacional, no passado, para quem não sabe, né? Porque muita gente só vê a Livraria Cultura com uma unidade grande, que recentemente fechou também, né? Mas antes eram várias unidades dentro do Conjunto Nacional e tinha uma específica de TI, Fábio. Era assim um mar de oportunidade ali dentro. Porque era ali que estava todo o conhecimento de tecnologia que estavam além dos manuais, como você comentou. Pois é, porque a partir daí, depois de determinado produto, se ele ficasse popular, né, aí começava a sair livros sobre isso, mas ia sair livros sobre isso 4, 5, 6 meses depois, dependendo até anos depois. Então, não é a facilidade da informação que a gente tem hoje. Mas foi divertido. Foi bom, né? Foi bom porque a gente tinha que ir na raça mesmo, né? Na raça, né? Eu tive a oportunidade de ser coautor de um livro de Delphi. Tá tão no passado que eu já nem falo mais sobre esse assunto. Mas, cara, Delphi ou Delphi, depende de como quiser pronunciar. Quiser falar. E você pegar 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, era o que tinha para dizer, era o que todo mundo desenvolvia em Delphi. Eu mesmo, o pouco que eu desenvolvi em Delphi. Delphi, Clipper, né? Era o que tinha na mão, né? Era o que tinha disponível. Mas era um negócio bacana. Hoje, quando a gente olha para trás, você tem aquela sensação de ser desbravador mesmo, né? E eu falo que a gente, assim, eu acho que é muito importante a gente ser especialista em algo, né? Como você está dizendo, a TI hoje tem várias vertentes e, assim, gente, várias oportunidades, né? O Fábio começou dizendo isso aqui dentro do podcast. Gente, a área de TI precisa de muita gente. E existe sabor para todo mundo. Não percam a oportunidade. E hoje, com cursos muito baratos e até de graça. Né? A Microsoft fez um anúncio recente de uma aplicação de acho que de 14 bilhões de reais aqui para o Brasil. Então, assim, gente, fiquem de olho nas oportunidades. O Fernando Rostock falou isso também no primeiro episódio nosso de gravação. Fiquem de olho nas oportunidades. Porque, assim, tem como a gente aumentar a renda das pessoas aqui no país. Está disponível. Tem espaço, né? E tecnologia é o caminho, né? A tecnologia proporciona isso, né? Eu vejo que a tecnologia proporciona isso. A gente, quando a gente olha como um país, acho que ainda falta uma política de estratégia de governo para fomentar isso, como, por exemplo, aconteceu na Índia 30 anos atrás. Sim. Mas a gente, como sociedade civil, nós como profissionais, podemos começar a fomentar isso e mostrar isso para a sociedade. Esse é um dos objetivos de eu estar divulgando esses treinamentos, essas capacitações. Porque eu vejo que a gente tem um potencial enorme. A gente, geograficamente, a gente está bem posicionado em termos de fuso horário para atender fora. As pessoas aqui no Brasil, quando aprendem bem o inglês, o sotaque não é tão grande, então não soa tão estranho para atender mercados fora do país. E eu vejo que esse bonde da oportunidade está passando. E se a gente não pensar em fomentar isso e trazer mais gente para a área de tecnologia e pensar isso, nossa economia no futuro, eu vejo que ela pode estar comprometida. Sinceramente, eu vejo dessa forma. Eu não sei o que você falou aí de alguma ajuda governamental. Você vê que a gente foge tudo do roteiro, né? Mas o legal da gente estar aqui é justamente isso, né? Quando eu penso nessa questão da ajuda governamental, eu olho para o outro lado, para as empresas privadas. Né? Mesmo as grandes empresas, né? Acabei de citar a Microsoft, mas Google, AWS, etc. Todas elas de uma forma têm treinamentos, mas a gente pode ir para a camada de empresas menores de tecnologia, a qual a gente conhece vários, né, Fábio? Que eu não entendo porque elas não se juntam para fomentar realmente algo maior. Porque a gente não necessariamente precisa de governo. Parece que tudo que a gente precisa de governo parece que é mais demorado, mais complicado. E é o que você falou, a gente perdeu pelo menos a primeira janela de oportunidades para a Índia, quando a gente tem muita gente aqui no Brasil muito boa. Né? Quando a gente fala do brasileiro, o brasileiro ele é eclético, ele é rápido, ele é inteligente. A gente tem uma dificuldade com relação à língua, como você falou? Acho que tem.
Mas, poxa, será que não dá para a gente fazer um treinamento em conjunto dessas empresas? Então fica aqui uma provocação, mais uma, né? Eu fico fazendo provocações, né, lá no LinkedIn. Essa é mais uma provocação. Por que as empresas não criam uma entidade, né? Existe o Sindusfarma, que é o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Brasil. Por que a gente não tem um sindicato, né, num bom sentido da palavra, ou seja, numa união, uma comunidade dessas empresas, para que elas pensem em uma estratégia em conjunto? Porque é o que você falou, o mercado americano devia ser nosso. Nós estamos no mesmo fuso horário. Né? Isso seria um facilitador gigantesco. E a gente nem precisa de tanta gente falando inglês. Nós vamos precisar de um punhado de gente falando bem inglês para fazer o interfaceammente. Depois joga aqui para o pessoal mesmo fazer e não precisa mais da língua. Né? Se você tiver meia dúzia de pessoas, entre aspas, fazendo isso, bom, a gente já seria um país diferente. Porque quando a gente pensa, eu acho que você tocou muito bem, Marco, porque quando a gente pensa em se organizar, acho que nós brasileiros a gente tem uma cultura que se organiza mal. Desde a sociedade civil e a sociedade, aí quando você olha a sociedade empresarial, também. Mas acho que eu tenho um bom exemplo lá em Petrópolis chamado Serratec, onde as empresas de tecnologia ali da região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, durante pelo menos 2 vezes no ano, eles se juntam e fazem um programa de capacitação voltado para pessoas de baixa renda. Se não me engano, são 140 vagas por semestre que eles abrem e depois abrem para os melhores colocados, eles tentam absorver essa mão de obra. Acho que se a gente conseguisse ampliar de uma maneira mais abrangente que o Serratec faz lá na região serrana, acho que a gente conseguia dar um primeiro passo em direção a isso que você colocou. Acho que se as empresas se organizarem, elas não criam só o fomento pela capacitação, mas elas começam a se organizar para buscar esse mercado. E aí a gente criando, aumenta a fatia do bolo, né? Exato. Eu não preciso ficar dividindo fatia, eu aumento o tamanho do bolo. Qualquer 2%, 3% que a gente conseguisse do mercado americano sustentaria muitas empresas nacionais. Exatamente. Né? Porque o mercado é gigantesco. Né? Nós estamos falando de um tamanho de mercado completamente diferente do nosso, né? E a gente tem a vantagem de ter, tudo isso que a gente falou, ainda tem a vantagem de ser uma mão de obra, comparado com a americana, extremamente barata. Sim, é 1:6 hoje quase. Né? Porque se você, vamos lá, você pagar $1.000 para um americano por mês, ele não vai querer, óbvio que ele não vai querer fazer um trabalho de tecnologia, ele ganha muito mais do que isso fazendo outras coisas. Sim. E para nós aqui, um salário inicial de $1.000, $1.500 é um baita salário para quem está começando. Isso já traria um aumento de renda per capita, já que você falou nesse assunto, gigantesco. Né? E com o mercado exigindo, né? Com o mercado solicitando mão de obra. Né? Então, pessoal, vamos dar uma pensada nisso, né? Quem sabe aí, os nossos amigos que já são empreendedores, né? Que largaram na nossa frente aí com relação a esse assunto, a gente acabou indo para o mundo corporativo. Eu falei que a gente tinha muito pouco empreendedorismo no passado, né? O sonho era trabalhar numa grande corporação durante muitos anos, galgar cargos, né? E hoje o pensamento precisa ser um pouco diferente, né? Então a gente tem pessoas que pensaram diferentes, né, Fábio, que podem fazer diferença também nesse assunto. Eu creio, acredito e estamos trabalhando para isso. Vamos dar uma agitada nos nossos amigos para isso. Bom, Fábio, conta pra gente aí quais foram as suas primeiras experiências profissionais, entrando agora acho que no Grupo Petrópolis, né? Isso. Bom, o grupo é até engraçado, né? De novo, senso comunidade. Aí eu volto a Pedro do Rio. Eu fui parar no Grupo Petrópolis porque a irmã do meu cunhado, ela trabalhava no financeiro lá. Quando começou o Grupo Petrópolis, a fábrica começou em 94, 95. E ela foi contratada para trabalhar em finanças. Aí precisava de alguém para digitar os produtos no sistema de estoque. Ela falou, Fábio presta serviço de tecnologia, ele tem computador. Na época, a fábrica não tinha nem computador para poder digitar, tinha uns 2 ou 3 lá para as pessoas poderem fazer contabilidade e imprimir nota. Eu peguei, fiz um trabalho de prestação de serviço, assim, em 94, 95. Fui lá com meu computadorzinho, botei numa sala lá e comecei a digitar. Fiz esse trabalho e terminando, no ano seguinte, uns 3, 4 meses depois, eu estava na exposição agropecuária, junto com outro grande amigo meu, junto com o Marco Bruno, que na época ele é mais empreendedor, né? Tinha aberto uma padaria e estava correndo atrás de fazer com que o negócio dele crescesse, como nós, né? Com o portfólio de produto dele debaixo do braço para a exposição agropecuária para vender pão para as barraquinhas, para esse tipo de coisa.
E era a cervejaria que estava patrocinando a exposição daquele ano. Aí encontrei com o Alfredo, que era o gerente administrativo financeiro da fábrica, e falou: Fábio, preciso de você de novo. Aparece lá na segunda-feira que eu quero bater um papo contigo. E aí veio o convite para trabalhar na Petrópolis. Naquela época, uma empresa com podemos dizer, uma startup que fabricava cerveja. Tinha uns 10 computadores lá. E ali eu comecei fazendo o que a gente comentou, fazendo de tudo. Passava cabo, instalava, treinava o pessoal, instalava software de contabilidade, instalava software de estoque, ajudava na parte de industrial, que não tinha um sistema industrial, e aí tinha uma engenheira de alimentos chamada Silene Saorin. Hoje é um grande nome aí na indústria cervejeira, palestrante, consultora. Me ajudou muito lá no início da carreira, com conselho. Lembro dela sempre com muito carinho. E ela que me ensinou os cálculos industriais, como é que fazia o cálculo da cerveja, tal, que as planilhas foram criadas por ela. E ali eu comecei. Aí depois eu fiz a mesma coisa para a área de marketing, um arcabouço lá de planilhas, e aí começou. Depois a cervejaria foi crescendo, o Grupo Petrópolis adquiriu a cervejaria em 98. Aí a gente já estava um pouquinho mais estruturado, mas era uma cervejaria artesanal. Vendia ali na casa das suas 100 mil caixas por mês. Negócio crescendo, mas num ritmo menos acelerado. Quando o Grupo Petrópolis comprou, 3 meses depois, a gente já estava produzindo 1 milhão de caixas por mês. Uau. O negócio foi assim absurdo. Era assim, uma mudança do negócio. Um acréscimo de 9 vezes. Né, exatamente. E a partir de 98, esse crescimento acelerado e requereu outro tipo de abordagem. Aí começa um ciclo de aprendizagem. Que a gente tinha, né, aquela coisa mais bairrista, uma startup, mas startup bairrista agora ficou uma startup em plena atração. Então ali a gente fazia de tudo. E foi um momento, acho que, bastante importante na minha formação, porque a gente descobriu que negócio é negócio. Não precisa, tem a área de TI e a área de negócio. Eu sempre estive envolvido com as áreas de negócio. Sempre sentei com todo mundo para conversar e para ver como que a gente podia contribuir, como que a gente poderia melhorar o negócio. Então, isso para mim foi muito importante, porque depois quando você vai conversar, dentro daquele ambiente Pedro do Rio, eu conversava com muito poucas pessoas do mercado de tecnologia de empresas maiores. E a gente foi buscando solução, aí a gente implementou em Petrópolis, na época o Microsiga, que depois veio se tornar o Proteus da TOTOS. E isso acho que foi o meu grande ponto ali para ser chamado para ir para Boituva. Porque na sequência, 98, então 99, mais ou menos, foi adquirida a planta aqui de Boituva e começou um crescimento vertiginoso do Grupo Petrópolis. 2003, depois dessa primeira fase, eu fui convidado a ir para Boituva para o corporativo para assumir a então coordenação de sistemas de informação. E ali foi o primeiro grande desafio. Primeiro que era sair da minha zona de conforto, que Pedro do Rio eu dominava. Ali era as fábricas, elas eram autônomas. Então a fábrica tinha ali seus sistemas, seu correio eletrônico, tinha tudo ali na minha mão. E ali não, ia assumir foi centralizada a TI, foi criado realmente a estrutura de corporativo pelo então gestor Marcos Pompeu, que veio para fazer essa reestruturação. E eu olhei e falei, rapaz, agora eu vou sair de Pedro do Rio, vou para São Paulo, eu vou ser engolido. Vai pegar. Vou ser engolido naquele mercado. Eu descobri que o patinho feio não era tão feio assim. Porque os desafios, eles sempre vão aparecer, né? A gente sempre tem dificuldade. O negócio é como que a gente se porta frente a eles. E o primeiro grande desafio foi implementar aí já era Proteus, de forma corporativa, na empresa de processo end-to-end. E dentro das dificuldades que nós tivemos naquele primeiro momento, a gente foi muito bem sucedido nisso. E ali a gente começou um trabalho de melhoria contínua, né? Porque quando minha veia passou a ser naquele período um pouco mais de sistema,
E você passar por um projeto de RP, para mim, vale mais do que qualquer MBA, porque você aprende as disciplinas de gestão de projeto, que na minha opinião toda pessoa deveria passar, porque você aprende muito sobre gestão de gente, você aprende muito sobre finança, você aprende muito sobre cronograma, gestão de tempo, risco, comunicação. Então, ali é um projeto desse porte, é uma verdadeira escola. E depois, como você melhora, como você senta com... Você implementa o RP, no primeiro momento você fala, agora acabei. Não, você só começou. Aí tá só começando. Na verdade, tá só começando. Porque você vai sentar com as áreas e você começa a ver que as necessidades eram muito maiores do que aquelas que você mapeou inicialmente. Então, você senta com a logística, tem um mar de projeto para fazer. Você senta com a área de RH, tem um mar de projeto para fazer. Você senta com a área de produção, tem um mar de projeto para fazer. Então, isso foi lá dentro do Grupo Petrópolis até projetos de melhoria até 2006. Depois foi tomaram a decisão de montar lá no Grupo Petrópolis um centro compartilhado de serviço, porque inicialmente eram 2 empresas trabalhando juntas. Você tinha o Grupo Petrópolis fabricando a bebida e você tinha o Grupo EOuro que distribuía a bebida. Então o Grupo Petrópolis com o EOuro montaram esse centro compartilhado para a sinergia de investimento, porque estava botando um caminhão de grana de um lado e caminhão de grana do outro para poder sustentar os negócios e entender-se que tinha sinergia nisso. A gente ficou entre 2006 e 2009. Nesse inteirinho eu fiz um outro grande projeto para G-Vendas, que é instalar Folha e Ponto, o TOTOS, né? Para Folha e Ponto, para G-Vendas, então são 20 mil vidas. Então foi um grande desafio fazer com que esse projeto ficasse de pé. Porque essas 20 mil vidas e várias empresas e vários sindicatos e horário, enfim, foi um projeto bem desafiador. E a gente implementou também o TOTOS numa outra empresa do grupo chamada Plastic Show, que fabricava toda a parte de mesa, cadeira, embalagem, esse tipo de coisa para o Grupo Petrópolis. Em 2009 chegaram à conclusão que esse centro compartilhado não fazia mais sentido, porque chega num momento da relação que começa a discussão, não, vocês estão priorizando a fábrica ou vocês estão priorizando a distribuição, então vamos fazer o seguinte, vamos separar isso e cada um com o seu caminho. Aí eu volto pro Grupo Petrópolis como gerente executivo, como CIO lá. E aí a gente começa um trabalho de refresh tecnológico. Aí eu fiz projeto de tudo que vocês possam imaginar. Quantos anos você ficou no Grupo Petrópolis? Foram 18 anos. Uau! Fábio, eu falo o seguinte, né? Eu falo que eu fui muito feliz em ter escolhido a área de tecnologia. Porque quando a gente fala em visão sistêmica, né? Ou seja, eu preciso ter uma visão da organização como um todo. Eu falo que a gente começou Você citou um pouco disso e eu quero resgatar isso de uma maneira geral para que todo mundo entenda qual é o conhecimento que um gestor de tecnologia, em geral, principalmente os mais antigos, tem no nível da corporação. Porque o que acontecia realmente, né? A gente tinha que sentar com cada um dos gestores das áreas, entender como as coisas funcionavam, né? E eventualmente fazer o código ou implementar este código através de um RP quando foi ali justamente a partir dos anos 90 altos para o ano 2000, né? Então isso deu uma visão de organização da companhia como um inteiro, e eu não sei se aconteceu isso na sua carreira, mas comigo aconteceu algumas vezes, né? Você falou da parte fabril, por exemplo, né? Quando a pessoa do PCP saía de férias, quem é que ia calcular o planejamento de controle de produção? Era eu. Na folha de pagamento, a gente não chamava de RH ainda, né? Não tinha toda essa sofisticação, né? Tinha que calcular a folha de pagamento. Quem é que mais entende de calcular a folha, além das pessoas que trabalhavam na área do departamento pessoal? A pessoa da TI. Então, toda vez que tinha alguém entrando de férias, eu falo assim, era brincadeira, como se a gente fosse gestor part-time das áreas, né? Então, eu lembro, tive que fazer projetos de custo, que você comentou, né? Projetos de logística. Então, isso realmente traz uma abrangência diferente para o profissional de tecnologia, né? Marcão, não tenho dúvida. Porque você ter essa oportunidade, porque para fazer, você precisa conhecer. Para poder suportar, você precisa conhecer. E isso dá uma visão para a gente de coisas que num primeiro momento a gente nem pensava. Finanças, você vai entender de finanças? Você precisa entender. Sim. Você precisa entender de contabilidade, você precisa entender de RH, você precisa entender de logística. E você começar a conversar com elas
e você entende de algum nível. Depois você começa a criar especialistas dentro da tua área, que, como você comentou, os especialistas de TI, muitas das vezes conhecem mais do negócio, tanto do processo quanto do sistema, do que propriamente as áreas. Então, acho que e hoje, quando a gente olha, eu acho que isso é uma grande benesse. E a TI tem, na minha visão, de uns anos para cá, tem começado a perder essa visão sistêmica. E isso, para nós, pode custar caro no futuro. Porque eu vejo que um grande papel que a TI precisa fazer nas empresas é ser o hub, é ser a integradora, é ser a facilitadora dos processos. Porque ainda grande parte da companhia passa por algum momento por dentro da TI. Seja por entender que a TI pode contribuir, ou seja porque não tem jeito. Eu preciso da TI porque eu preciso habilitar alguma coisa. Mas você acaba sabendo dos projetos de alguma forma, em maior ou menor detalhe. E a gente tem que aproveitar e se capturar para usar todo esse conhecimento que a gente tem, toda essa visão sistêmica que a gente tem para ajudar a companhia. Porque quando a gente olha os problemas que a gente tem hoje, os desafios que a gente tem hoje na TI, eu vejo exatamente essa perda dessa visão sistêmica. E você começa, com essa perda dessa visão, você começa a perder a visão da arquitetura, ou seja, você começa a ter uma arquitetura de TI a integração, né? A integração se perde, né? A integração se perde completamente. Você começa, e junto com isso aí vem problema de compliance, de vazamento de dados, você tem problema de segurança, você tem problema de integração desses dados, como você vai usar esses dados. Porque, por exemplo, o cara do marketing vai lá e compra um CRM na nuvem, legal. Em teoria, ele não precisava nem consultar a TI, ele vai lá, compra e usa. Mas esse dado pode ser usado por outra área. O dado do CRM é importante para a logística, é importante para o planejamento de produção, é importante para vendas, que às vezes o próprio marketing e vendas tem sempre essa pequena rincha. Então, acho que é essa visão sistêmica que nós temos que a gente precisa saber utilizar melhor. É verdade, essas rixas internas, elas ocorrem, na verdade, em alto grau, né? Elas continuam acontecendo e vão continuar acontecendo porque até existem diferenças de pontos de vista, né? Eu vou usar uma aqui de exemplo que é qual quantidade ideal que eu tenho que ter em estoque. Se a gente for olhar para a área de vendas, ela não quer que falte material, então ela vai querer ter o maior volume possível de estoque. Se olha para finanças, fala assim, não, mas espera aí, eu não posso ter muito estoque, porque se eu tiver muito estoque, isso é um custo da companhia. Então, essas questões todas, a TI consegue gerenciar muito bem através dos sistemas, né? Então, quanto mais tecnologia e mais passar por esse hub de processos dentro da TI, eu não tenho a menor dúvida que a companhia ela é melhor gerida. Eu acho que eu tenho um bom exemplo para isso. O projeto SAP lá na Petrópolis, a gente começou a falar sobre SAP em 2011, mais ou menos. E a gente começou assim. Qual o nosso maior problema que a gente tem para tratar? Exatamente o processo logístico e produção e estoque. Porque você tinha um nível de capital empregado imenso. E aí você tinha a área de finanças. Mas eu tenho que ter isso tudo em estoque? Não tenho. Então, e naquela época a gente já tinha uma dificuldade de fazer todo esse cálculo com o Proteus, com a versão que se tinha na época. E foi esse, acho que, o grande gatilho para começar o projeto SAP lá na Petrópolis. Exatamente isso. Tem uma visão melhor da tratativa de estoque, de como que a gente poderia melhorar tanto o estoque de matéria-prima, estoque de peças de reposição e o próprio estoque de produto acabado. Porque quando você pensa numa empresa que na época faturava na casa dos seus 12 bilhões, qualquer mexida que você dá nessas variáveis é milhões e milhões que você traz para dentro do caixa. Assim, e a TI, sem dúvida alguma, precisa manter esse papel. E eu acho que, na minha visão, nós estamos começando a perder isso. Eu vou mandar um recado para a galera aqui que nos assiste sobre essa questão de parceria entre TI e as áreas. Né? Eu tenho, agora como CIO Advisor, eu tenho falado cada vez mais. Implemente o conceito de business partner, que eu tenho alguém da TI colado na área, às vezes a pessoa da TI, inclusive, passa lá um dia inteiro, nem que seja por semana dentro da área,
conhecendo as necessidades, se aprofundando, porque eu acho que é aquilo que você falou, acho que a gente perdeu um pouco isso. Uhum. E se a gente resgata isso, a gente começa a fazer pares interessantes. Ou seja, eu tenho que ter a pessoa da área, mais a pessoa da TI. Porque às vezes um ou outro está de férias, né? E você consegue fazer completude dentro da organização quando você tem os parzinhos funcionando, atendendo cada uma das gestões que tem ali dentro. O que você acha, Fábio? Eu penso que vou até um pouco além disso, Marco. Eu vejo que hoje, quando a gente pensa para as áreas que são mais importantes para a companhia, por exemplo, pegar numa indústria, o mais importante para a companhia, você tem logística, que é um componente importantíssimo, tanto por causa do tempo de entrega e recepção, quanto de custo. Você tem a área de vendas, marketing e vendas, e você tem a área industrial. Então, eu penso que as equipes deveriam ser formadas mistas. Você tem um cara da TI, mas você tem uma equipe mista. Você tem o cara de vendas, você tem o cara de marketing, você tem o cara de produção. E esse time começar a pensar nas soluções. Porque o business partner, eu vejo que ele tem o seu papel, tem a sua importância, é importante, extremamente importante, onde esse papel é bem desempenhado. A gente tem que dar esse disclaimer, né? Que às vezes você tem o business partner, mas às vezes o business partner você acha que ele pode ser dividido para fazer outra atividade e, na minha visão, não pode. Não pode. Na minha visão, não pode. E eu vejo o seguinte, quando pensa no time ágil, você pensar num time, numa formação ágil, com essa variedade de profissionais. Talvez ali da logística, um para marketing e vendas, outro para RH. Aí é o outro nível lá do squad, na verdade. Exato. Né? Trazer o squad. Mesmo, mas você pensar nesse... Eu vejo que você pensar nesse squad e até pensar na forma de remuneração variável diferenciada para esse tipo, para que eles busquem alcançar o objetivo de negócio, acho que é o próximo passo que a gente precisa dar. Eu acho que seria a evolução disso. Eu tenho feito... Tem um experimento que eu fiz lá na Líder que depois eu exploro um pouquinho, mas acho que foi muito bem sucedido. Legal, depois conta pra gente aí. Sim, aproveitando inclusive esse gancho, então você ali finalizou no Grupo Petrópolis e o seguinte... Eu passei rapidamente por uma consultoria de implementação de SAP voltado para RH, chamada Inteligenza, uma empresa fantástica, fiquei lá uns 8 meses, mas é um time... na época era o Flávio, que estava à frente da consultoria, um cara fenomenal, uma experiência assim para mim também foi fantástica. Por lidar com vários clientes, que antes eu sempre trabalhei até chegar na seguradora Líder na indústria de bebidas. Passei pela Petrópolis 18 anos, depois mais 2 anos na Brasil Quirin, que hoje é Heineken. Também foi uma experiência muito boa. Mas a consultoria abriu um pouco o leque do seguinte, tá do outro lado do balcão e você poder entrar em várias empresas. Então, nesses 8 meses, eu tive a oportunidade de conhecer varejo, né, atendendo um cliente de varejo lá do norte. Então, eu nunca imaginar que no norte do país tem uma empresa de varejo que do mesmo patamar que Casas Bahia, por exemplo, Ponto Frio, enfim, desse tamanho, de você olhar, chegar lá em shopping e ser bandeira de shopping. E você conhecer, eu tive a oportunidade de conhecer rapidamente o França, que é o CIO da Bemol. Cara, ele faz um trabalho fantástico lá, aplicando princípios de Lean na TI, um trabalho fantástico, um negócio assim muito interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer a indústria de ferrovias, tive a oportunidade de conhecer mercado financeiro. Então, esses 8 meses eu rodei por empresas e conheci um pouco desses processos, que foi assim, uma experiência muito boa. E, por fim, eu fui parar na Líder, a convite do Daniel Rosa, para assumir a área de gerência de sistemas, desenvolvimento de sistemas, que a ideia era, né, quando eu fui contratado, de fazer a modernização dos sistemas que foram desenvolvidos internamente e atualizá-los. E existia um movimento, naquela época, em 2018, de se implementar um RP na seguradora Líder. Então, eu cheguei lá com essa missão. Depois, ao longo do caminho, a gente acabou escolhendo outras prioridades e o caminho da Líder acabou não indo para o caminho de RP, mas a gente teve a oportunidade de fazer muita coisa. Hoje, a seguradora, o principal negócio dela era o atendimento do DPVAT. Então, no final de 2020, a Assembleia
resolveu pela dissolução do consórcio. Quem eram os donos da Líder, né? As principais seguradoras do país, que abriram um consórcio para lidar exatamente com o tema DPVAT, que antes cada seguradora lidava com isso separadamente. Então, resolveram centralizar isso e fazia muito sentido. Você tem alguém para cuidar desse tipo de seguro para você. Mas acabaram optando por essa dissolução, e hoje a gente opera o que a gente chama de runoff do seguro. Então, a gente está recebendo todo o seguro que ocorreu, todo o sinistro que ocorreu até 31/12/2020. Então, a nossa operação ela vem desde 2020 diminuindo, e a minha missão é, daqui a pouco essa operação finaliza, e a minha missão é entregar essa operação para processo de liquidação. E o que a gente construiu lá? Quando a gente chegou, pensa assim, em números enormes para o mercado segurador. Eu tinha emissão de 80 milhões de bilhetes de seguro por ano. Uau. Eu tinha 600 mil sinistros avisados por ano. Então eram números assim muito grandes. E a gente fez um trabalho, começando pelo processo de sinistro, junto com, de novo, senta com as áreas de negócio, conversa com as áreas de negócio, entende o que mais pega. E a gente foi fazendo melhorias dentro do sistema, melhorias incrementais. E a gente chegou. Quando eu cheguei, a gente pagava em média um sinistro com 34, 35 dias. Quando a gente terminou esse processo, a gente estava pagando com 7. A gente emitia 80 milhões de bilhetes em mainframe. A gente fez downsize no mainframe, saiu de COBOL Visan para microserviço. Então a gente promoveu uma transformação na tecnologia da seguradora muito grande. E acho que esse processo de arrecadação, acho que para mim foi o divisor de águas, como eu era visto dentro da seguradora. Porque um ponto que a gente precisa pensar, nós como TI, é manter a relevância. Como que você se mantém a relevância como um advisor de tecnologia? A gente estava até falando um pouquinho isso um pouco mais cedo. Porque entregar o que te pede é o que se espera. Todo mundo, né? Eu te peço, você me entrega. Mas se você receber um pedido para entregar, significa que alguém já pensou naquilo. Se alguém pensou naquela solução, o como entregar, não precisa talvez ser você. Vai para execução, basicamente. Exatamente. Né? Então, não que ela não seja importante. Se ela não tiver execução, não entrega. Mas como a gente viu uma apresentação, não é o uau, né? Não é o uau. Voltando para o Family, não é o uau. O efeito uau, né? E o efeito uau nesse processo foi o seguinte: eu apresentei na época para o board da companhia exatamente o processo de como seria a transição do mainframe para chegar no microserviço. Como que a gente faria a modernização de todo o processo de arrecadação. Como é que eu fiz isso? Primeiro, eu sentei com o meu especialista de arrecadação e o que a gente faz para melhorar? Ele veio, não, Fábio, a gente faz microserviço, a gente faz isso, faz aquilo, e muda daqui, muda de cá. Montamos uma arquitetura que parava de pé. Eu falei, opa, isso aqui para de pé, agora eu posso ir para a área de finanças. Sentei com o meu par de finanças e começamos. Hoje a gente tem um produto X financeiro para poder fazer esse pagamento. Que tal a gente propor algo para um banco mais próximo, de relacionamento mais próximo, a gente fazer um piloto para Pix, que era na época, estava pronto para lançar o Pix aqui no Brasil. Então, que tal a gente dar um passo na frente dessa tecnologia? Que tal a gente conseguir sair de ficha de compensação e conseguir colocar para pagar o seguro com cartão de débito, cartão de crédito? Então, como que a gente melhora a experiência do cliente? Redesenhamos todo o site. Quando isso estava assim, no esboço, né? Aí eu fui e apresentei para o meu diretor. Ele falou, não, Fábio, isso aqui está muito legal, vamos levar para a diretoria. A partir dali, que eu comecei a ser visto um pouco diferente ali na seguradora, e ali eu fui galgando até chegar à posição que eu estou hoje como head de tecnologia. Então, o recado é: faça o efeito uau. Olhe, se ninguém te convida para a reunião do board, se convide. Boa. Se convide, mas esteja preparado para chegar lá e contribuir. Sentar à mesa, ser mais um, também não adianta. Então comece a contribuir, comece a mostrar que você conhece o negócio, comece a mostrar que toda essa bagagem que você criou, né, essa casca que você criou de TI,
de conhecer os processos end-to-end, é importante para a companhia. Se a gente não fizer isso, Marco, acho que a nossa posição de executivo de TI, que não tiver essa postura, essa posição, acho que a gente está fadado a ser substituído ou até mesmo eliminado. Nós comentamos um pouquinho antes aqui de entrarmos, né, justamente, né, essa tem sido minha percepção, que muitas cadeiras de TI, principalmente de diretoria, voltaram abaixo de novo do CFO, ou seja, nós, não sei se por causa do efeito pandemia, onde foram feitos muitos projetos de tecnologia às pressas e muitos acabaram não sendo entregues, né, ou acabaram custeados muito mais do que aquilo que deviam, né, e se é um processo natural das cadeiras de CIO estarem diminuindo, que você acha um pouco? Comenta um pouco sobre isso, sobre essas possibilidades e justamente essa questão de ser diferenciado para conseguir manter realmente uma posição dessas. Acho que diferenciado, para manter a posição, ser diferenciado, acho que é sine qua non. Né? Você pensar diferente, propor diferente e se posicionar diferente. Você precisa olhar olho no olho do executivo e falar algo que faça sentido para ele. Porque você falar de TI, eu chegar aqui e começar a falar de tecnologia, para você faz sentido. Para um CFO, não. Então, eu tenho que falar a linguagem que ele entende. E eu acredito nisso tão profundamente que agora, depois de fazer pós-graduação em TI, MBA em TI, MBA fazer um XBA, enfim, tudo voltado à tecnologia, inovação, exponencialidade, legal, mas isso tudo é muito voltado à inovação e muito voltado à tecnologia. Eu resolvi fazer uma pós-graduação em marketing. Para poder entender isso, para poder entender de mercado, porque qual vai ser o meu diferencial? Eu quero fazer transformação digital tem que fazer sentido, tem que fazer negócio. Transformação digital normalmente é da porta para fora, né? Exato, eu tenho que fazer negócio, eu tenho que fomentar negócio. Se eu não falar dessa forma, eu fatalmente vou perder o meu lugar na mesa. E isso, eu acho que está acontecendo isso porque os executivos de negócio eles estão buscando entender mais de TI. Né? O que a gente comentou um pouquinho mais cedo. Você vai nesses eventos, como tem o evento da Startse, de inteligência artificial. Você vê que 80%, 90% do público é um público de negócio. É o cara de finanças, é o cara de RH, é o cara do comercial, é o cara do marketing. Eles estão buscando se capacitar em TI para que eles possam buscar a solução. Se eles estão fazendo isso, tem dois sinais. Primeiro que essa democratização da inteligência artificial está trazendo um boom para os executivos de inovação. E eles estão buscando saber disso também para se posicionar. E do outro lado, é porque a TI, o cara da TI, o que deveria ser o advisor, e está levando isso para dentro da companhia, não está fazendo isso ou não está fazendo isso bem feito. Então, por isso que a gente vê esse processo de cada vez mais voltar à TI, tirar, né, alguns cargos estratégicos, vice-presidente, diretor mais sênior de TI, e voltar a um processo que eu brinco que se chama de juniorização. Você está tendo um gerente lá, um gerente médio, um gerente sênior, para cuidar da infraestrutura, cuidar de atendimento, suporte, um pouco de segurança, tal, fazer o arroz com feijão ali, e é esse cara. O restante, a área de negócio está tomando conta. E aí vem os problemas que a gente comentou um pouquinho antes. Eu começo a perder a arquitetura, essa arquitetura melhor desenhada, eu começo a perder a integração, eu começo a ter risco de vazamento de dado, e assim vai. Processos duplicados, triplicados, né, de execução de input de dados, por exemplo, né, quando você fala de arquitetura, o que acontece muito, né, tenho visto isso em algumas empresas, trabalhando como advisor, é isso, assim, a gente volta lá atrás, na época antes do ERP, né, onde foram construídos os primeiros sistemas, mas assim, a informação era imputada num lugar, depois imputada de novo, e aí aumenta o risco de erros, de vazamento de dados, porque as coisas são desconexas, né? Exato. E eu vejo que a gente precisa assumir esse papel. Porque usar esse conhecimento que a gente adquiriu, que de uns anos para cá eu vejo que a gente está ou usando pouco, ou alguns executivos estão perdendo, estão se distanciando, porque o boom do RP ele passou.
Então, hoje, você vê que o ERP está muito mais voltado para o back-office. A gente tinha projeto de ERP antes que vinha. Você fazia o back-office, depois fazia um zilhão de customizações para poder atender as necessidades das áreas de negócio. Hoje, a gente vê que estão se usando mais o ERP de forma padrão e construindo uma série de aplicativos para atender a área de negócio. E na minha cabeça, faz todo sentido. Principalmente depois que eu fui para a seguradora. Antes eu fui forjado na indústria de bebidas e a gente tinha muito essa prática. RP, tanto que nas empresas mais de 90% do que a gente usava estava dentro do RP. Seja o core do RP, seja uma customização. Hoje eu vejo quanto mais na ponta, a gente tem que pensar na tecnologia como uma casca como uma cebola, né? Quanto mais próximo da casca, mais próximo do cliente, a gente tem que ter mais agilidade. Porque o time to market é importante. Sim. E é nesse processo que nós estamos perdendo um espaço na TI. Porque a TI é lenta, porque a TI não entende, a TI não me entrega. Eu tenho que sair, tirar esse estigma. Sim. Eu tenho que sair, tirar isso da frente, porque senão é o processo da juniorização virar. Com certeza. Não tem jeito. Bom, falando um pouquinho em especialização, Fábio, uma das coisas que fez eu me apaixonar por tecnologia foi porque um dia eu fui no evento da Startse, né, um SVWC, e depois eu saí dali com tanta coisa assim, brotando de ideias na cabeça, que eu falei, me apaixonei por isso aqui, eu quero viver isso daqui, né? E aí foi o meu shift de carreira, né? E eu vi que recentemente você fez uma imersão no Vale do Silício, né, junto com o time da Startse. Queria ouvir um pouquinho sobre isso, como foi essa experiência, porque eu gostaria de fazer, eu quero fazer em algum momento. A experiência foi, assim, sensacional. Acho que por 2 motivos, tá? O primeiro é o seguinte, lá atrás, quando eu contei que eu comecei, né, como adolescente na tecnologia, eu tinha um sonho de um dia conhecer o Vale do Silício. Tem adolescente que quer ir para Disney, tem adolescente que quer comprar seu primeiro carro, e assim vai, cada um com seu sonho. O meu sonho era um dia conhecer aquela região. Eu fui postergando, até que surgiu essa oportunidade da Startse e eu pude realizar esse sonho, né? De estar lá, onde as tecnologias que a gente conhece nasceram. Isso para mim já foi assim, no momento que eu desci lá em São Francisco e peguei o trenzinho para ir para Palo Alto, eu já senti o arrepio, vendo o nome das cidades, passando por ali. Foi uma sensação muito bacana. E quando você chega em Palo Alto, você desembarca, aí você olha assim, olha para um lado, olha para o outro, você vê, opa, não tem nenhum carro voando aqui. Não tem nenhum robô para me receber. Aí você começa a ver que as coisas, elas são um pouco diferentes do que a gente imagina. E isso é bom. Porque você vê uma cidade, entre aspas, comum, não, umas cidades ali do Vale do Silício, umas cidades comuns, mas as coisas estão acontecendo ali. Aí você descobre que o acontece não é por causa da cidade, não é por causa do local, é por causa das pessoas que estão ali, é a forma que elas têm de pensar. E é isso que foi bem legal passar essa semana lá com a Startse, fazendo as visitas, conversando com as pessoas. Porque você descobre que ali tem uma série de fomentos, né? Você começa com o conhecimento, você tem ali universidades e a própria comunidade fomenta muito conhecimento para acelerar esse processo de inovação, então isso é importante. Você tem os inconformados, né, os rebeldes, que eles querem mudar as coisas da forma que elas são, e que bom que eles fazem isso e começam as suas startups, umas dão certo, outras nem tanto, mas eles vão tentando, vão criando, vão aprendendo. A outra é o capital, porque, né, você tem que pensar ali o seguinte, mais de 50% do capital de risco no mundo está ali. Então, mais de $1 trilhão. Então, você juntar isso, juntar essa rebeldia, juntar esse conhecimento, mais essa grana, ajuda bastante. Mas se não tiver esse mindset de fazer diferente, aí eu penso, para resumir essa primeira parte assim, das pessoas, eu penso que ele tem um monte de gente comum, mas que elas acreditam piamente que elas podem mudar o mundo, e mudam. Porque elas acreditam nisso. E eu acho que é isso, esse mindset que a gente precisa trazer aqui para o Brasil. A gente falou um pouco mais cedo da versatilidade do profissional brasileiro. Então, sob o ponto de vista de versatilidade, sagacidade e a capacidade de resolver problema que nós temos, porque nós somos criados para isso, né? Nosso país tem as suas dificuldades naturais e nós temos que se moldar isso.
Se a gente começar a acreditar que a gente pode fazer diferente, botar isso na nossa cabeça, tirar a síndrome do vira-lata do nosso mindset, acho que a gente começa a mudar esse país a partir disso. Porque você vê os brasileiros que estão lá, eles são muito bem-sucedidos, exatamente por essas características. E quando você olha a tecnologia, Maria, é assim, desse mais de $1 trilhão, grande parte disso está sendo investido em inteligência artificial e robótica. Tem hora que parece que não tem outra coisa no mundo acontecendo do que isso. Mas é onde está o dinheiro e é onde as pessoas estão consumindo. Eu acho que isso se a gente falar o que está acontecendo agora e os próximos anos, acho que vai ser essa. Cada vez mais a gente vai ver mais ferramentas de inteligência artificial, mais elas serão aperfeiçoadas e mais os robôs vão começar a fazer parte da nossa vida, né? Recentemente a gente viu aí o lançamento do robozinho do Elon Musk e a tendência é que isso se torne mais comum. A preço de um carro popular nos Estados Unidos. Eu quero um. Limpar a casa, né? Com certeza, eu gostei. Mas tem duas coisas que eu vi lá que eu acho que também merecem nota. Que é a parte dos carros autônomos. Porque eles resolvem o carro autônomo resolve um problema de mobilidade muito grande. Quando você olha principalmente para o lado profissional. Quando você pega um país do tamanho dos Estados Unidos, que tem um déficit enorme de motorista de caminhão, isso resolve um problemão, né? Porque você começa a transportar carga e o carro autônomo, acho que ele vai ajudar nisso. Muitas das vezes a gente, né, fala em carro autônomo, a gente vem logo na cabeça os carrinhos andando lá para São Francisco e tal, mas acho que o grande problema que ele vai resolver vai ser de transporte. Transporte de carga, transporte urbano, sem dúvida alguma vem a reboque, mas acho que o transporte de carga pode ser um grande nicho que vai fazer com que com essa tecnologia seja adotada com maior velocidade. Os trens de alta velocidade, o Hyperloop, eu acho que também há uma tendência, porque eles já é uma tecnologia que está começando a ser implementada e vai baratear, e ela é muito melhor do que os trens de alta velocidade que nós temos agora. Então eu vejo que é outro caminho aí na mobilidade urbana. Acho que demora um pouquinho a chegar no Brasil pelas características de logística que a gente tem, condição de estrada, dado dessas estradas, no mapeamento correto dessas estradas, principalmente pelas condições delas, não são assim tão propícias para que você tenha um carro autônomo ainda, mas vai chegar. E o outro lado que eu fico assim bastante, acho que a palavra seria contente, é ver a parte de medicina e biotecnologia. Você olha o seguinte, hoje para você fazer um mapeamento do genoma é extremamente barato. Você vai, né, fazer o teu mapeamento, sei lá, $99 você consegue fazer. Então a tendência é que isso seja cada vez mais barato. Você tem aí uma série de inovações, novas drogas, novos tratamentos. Junto com isso você tem os nossos wearables, né? O relógio, você tem bandana, você tem uma série de devices hoje medindo a sua condição de saúde. Quando a gente começar a cruzar isso tudo num futuro bastante próximo, a gente vai conseguir ter tratamentos muito mais eficazes e personificados. Sim, e antecipados, né? Exato, e muitas vezes deles até antecipados. Então eu acho que do que eu vi no Vale, essas 3 vertentes aí acho que são as mais importantes que eu vejo no futuro próximo. E você sabe que eu olho para o nosso país aqui, e aí falando de oportunidade de novo, a gente tem uma parte que é o nosso vale aqui. Para mim, são as instituições financeiras. As instituições financeiras viveram problemas tão grandes com relação à inflação e etc., que hoje, por exemplo, você olhar um banco brasileiro, ou qualquer um de ponta, pode ser um dos antigos, né? Um Itaú, um Bradesco, qualquer um desses, como um novo que nasce, né? Como o Nubank, etc. Quando você compara com os bancos lá de fora, acho que do mundo inteiro, difícil encontrar um que seja tão bem ajustado em termos de tecnologia e de prover serviços para o cliente. Né? Marco, eu acho que você tocou num ponto que eu tinha até esquecido. Essa experiência lá no Vale, qual foi a minha maior decepção? Exatamente pagamento de transação. Como o nosso grupo era muito grande, vamos sair todo mundo para jantar. Ah, como é que paga? Ah, não, só posso passar em 3 cartões.
ou você paga em dinheiro, ou seja, um simples jantar se transformava num transtorno financeiro entre quem estava participando, porque se você passava os 3 cartões, você tem que pagar de volta quem usou o cartão. E como é que faz isso? Então fica um recado aqui para as instituições financeiras do país. Vão para o Vale do Silício, vão para os Estados Unidos, façam suas provas de conceito e resolvam esse problema lá nos Estados Unidos que eles estão precisando, gente. Eu fui no Vale já há algum tempo, né? Depois nós tivemos o ano passado lá, e é uma coisa que eu não consigo conceber. Como é que os bancos são tão atrasados? Porque não é falta de dinheiro, certo? Instituição bancária no mundo todo normalmente não é falta de dinheiro, né? Então, assim, falta expertise mesmo. Quando a gente olha o nosso Pix aqui, é um negócio assim maravilhoso. Maravilhoso, eu acho, né? Assim, é uma inclusão que é possível ser feita, né? Porque a gente fala dos desbancarizados aqui no Brasil, ainda tem, mas é muito mais fácil. Hoje, na mão do celular, né? Muita gente tem o seu banquinho ali para fazer tudo quanto é transação, né? E muito simples. Acho que aliás, falta a rebeldia para mudar esse processo. Porque aí quando você pensa, isso ficou latente ali no Vale pelo tamanho do grupo que estava junto. Mas é um problema que vive nos Estados Unidos inteiro. Você, para fazer transação financeira, é muito mais difícil. Então, acho que se a gente fica novamente o apelo. Instituições financeiras, vão para lá que vocês vão se dar bem. Tem muito espaço, né? Tem muito espaço. Né? E essa visita no Vale, eu tive a oportunidade de dirigir um Tesla. Aí eu sofri de ódio para amor, né? Porque assim, é muito diferente, né? Quando você está assim tão próximo da tecnologia lá, né? Assim, primeiro eu estava dirigindo o carro em São Francisco, contar um pouquinho dessa experiência, né? E temeroso, né? Falei, não vou largar o volante aqui dentro da cidade. Por mais que você veja, né, os táxis andando lá, os Waymos andando, etc. Você fala assim, mas sou eu que estou dirigindo, eu não quero ocasionar nada, etc. Né? E dirigir a sensação no carro, né, de não ouvir barulho nenhum, né, assim, tá muito estranho isso aqui. Mas quando eu saí de São Francisco para ir para o Vale, né, essa viagem que você fez de trem, depois você conta para nós aqui em off aí como é que é viajar de trem ali, que a gente não fez isso, né? Mas assim, foi muito legal colocar o carro na estrada e falar assim, vai no automático. Assim, foi uma experiência assim, que você fala assim, é muito diferente, né? Realmente é uma região assim, é o que você falou, é uma outra Disney, né? Para mim é uma outra Disney, né? Assim, de visitar essas grandes corporações como a Meta, o Google, o Microsoft, a gente foi lá na porta de cada uma delas ali, é muito diferente, né? Como é que eu vou... a sensação, eu acho que você colocou bem, a sensação de você estar na Disneylândia, né? Aqui tudo acontece. Aqui todos os serviços, grande parte dos serviços que a gente usa são desenvolvidos. É daqui que saem essas coisas. E às vezes quando você não visita, não tem essa noção, né, da visita da região, você acha que é algo assim muito fora da realidade. E não é. Né? Você chega lá, você vê que não é. São empresas, você olha assim, empresas, entre aspas, normais, tem, óbvio, seus processos de inovação, tem suas diferenciações, mas a gente começa a ver o quanto a gente, às vezes, se vislumbra com as coisas, e quando você vai lá, pelo menos para mim, você para e pensa um pouco mais crítico. Opa, cheguei aqui, mas peraí, é uma empresa como outra qualquer, feita por pessoas como nós, e só precisamos a grande diferença está aqui, né? No mindset, né? Ajustar esse parafuso. Mas assim, para quem gosta de tecnologia, acho que é uma sensação assim... É ímpar, né? Ímpar. Seria interessante, né? Eu sei que muitos CEOs brasileiros fazem essa imersão, mas eu acho que ainda é um número muito pequeno, ao meu ver, do quanto esses donos de empresas deveriam ir e, de fato, estar ali, ver de perto a tecnologia acontecendo em uma visão muito de futuro, né? Seria muito importante para eles entenderem que a área de tecnologia dentro da empresa deles ali é uma área muito importante, que não é um custo, é um investimento. A área de tecnologia é investimento. Então, talvez se os CEOs de empresas fizessem uma imersão, né? Eu estou falando assim, o Brasil é grande, empresas a gente tem aos montes, né? Então, seria muito legal se cada vez mais essas pessoas fossem lá e vivenciar mesmo ali, né? A tecnologia está perto, né? Eu creio que seria um facilitador, Maria, muito grande.
Mas nessa experiência que eu tive, pelo menos uns 4 participantes eram donos das suas empresas, e não eram empresas tão pequenas. Empresas aí de mais de 400, 500 funcionários. E durante a imersão foi caindo essa ficha. O quanto a inovação, o quanto a área de tecnologia e a parceria com a área de tecnologia passa a ser importante. Eu acho que se a gente conseguisse mandar um número maior, seria mais interessante para a gente em termos de mercado. Né? Em termos de mercado, em termos de crescimento da área de TI, em participação e importância nas empresas, que eu acho que a gente precisa muito disso. Que inovação, ela vem muito, na minha visão, de você fazer com que as pessoas pensem um pouco diferente. Eu não acredito que vou criar uma área de inovação eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que criar uma cultura de inovação. Você precisa fazer com que isso, toda a empresa respire isso. Porque às vezes uma inovação que seja importante para o teu negócio pode surgir de um local que você menos imaginava. Mas você precisa estar aberto para isso. Eu acho que o que você comentou, quando os principais executivos vão para um local desse e vê que as coisas acontecem de forma mais aberta, de uma forma um pouco diferente do que nós estamos acostumados aqui, acho que seria importantíssimo para fomentar isso. E eu contar aqui para vocês em primeira mão, tá saindo do forno, eu estou montando um e-book, que eu estou chamando de e-book solidário, contando um pouco dessa minha história lá no Vale, contando um pouco da história do Vale, contando o que eu vi e o que eu aprendi lá. E vou dedicar, vai ser um custo pequeno, e tudo que arrecadar com esse e-book, eu vou colocar para 2 instituições. Lá no Rio de Janeiro, para ajudar essas casas. Uma delas é o Lar de São Francisco, que ajuda lá em Caxias na capacitação de jovens e inseri-los no mercado de trabalho. E a outra parte vai para o GAAP, lá em Petrópolis, para ajudar no tratamento dos autistas. Então, em breve tem novidade nesse caminho. Conte conosco para qualquer divulgação disso, tá? Porque eu acredito muito nisso, Maria. A gente precisa fazer com que porque o investimento numa imersão dessa ainda é bastante alto para a grande maioria das pessoas. Então, você precisa fazer com que alimentar esse sonho e alimentar essas informações, o que a gente pôde viver lá, para uma camada maior da população. Eu acho que esse e-book pode contribuir com isso, em trazer um pouco de conhecimento e, para alguns, quem sabe, fomentar a ida lá no Vale. Porque às vezes as pessoas também não conhecem. O que eu vou ver lá no Vale? Porque para quem está, de repente, as empresas que estão maiores, né? Multinacionais, talvez a visão do Vale, a visão de inovação é um pouco mais dentro da realidade das pessoas. Mas para o empresário, para o médio empresário, que ele é dono da sua própria empresa e está ali lidando com as dificuldades de ser empreendedor aqui no país, talvez ele não tenha essa visibilidade. A minha ideia é fazer um e-book com uma linguagem bem acessível para esse público, para fazer com que fomente essa ideia realmente na cabeça deles, de que tem um outro caminho. Sim, sim. Muito bom. As universidades lá são fantásticas. Tudo que a gente respira ali é fantástico, né? Assim, eu falo assim, eu sou muito grato por ter escolhido o TI. Primeiro porque realmente gosto, né? Gosto dessa coisa, da inovação, novo. Eu acho que faz a gente até mentalmente rejuvenescer, porque a gente está sempre em busca de coisas novas e falando, vamos testar isso, vamos testar aquilo, né? Mas não é só isso, né? Falo assim, a tecnologia propiciou tudo na minha vida. Tudo. Porque foi com ela que eu fui conhecer os Estados Unidos, seja lá ou seja a Disney, né? Foi ela que proporcionou eu ter minha casa, foi ela que proporcionou ter tudo, tudo. Porque com ela, né, a gente está falando sobre renda, né? Foi com ela que eu consegui a renda que eu tenho, né, que eu tenho já há muitos anos, né? E me propiciou muita coisa. Então existe tanto espaço e eu fico muito triste em ver que as pessoas não estão aproveitando essa oportunidade. Mas acho que cabe a nós, Marcão, fazer esse trabalho de divulgação, fomentar que nossos colegas também o façam, porque acho que é muito importante. Quando você, voltando, né, a renda per capita, quando você pensa quem ganha R$4.000 no Brasil, você está no top 10% da pirâmide,
você vê o quanto que a gente tem de espaço para crescer, o quanto que a gente pode fomentar e o quanto que esse mercado pode ajudar. Acho que a gente precisa fazer cada vez mais esse trabalho de divulgação e trazer os jovens. Porque quando você olha o jovem da periferia, quando você olha as oportunidades que ele tem, são muito poucas. E aí que ele é cerceado pelas drogas, é cerceado pelo bandidismo, pelo roubo e vai para um outro caminho. A gente tem que apresentar uma alternativa. Não adianta só a gente pensar que vai prender, não é, acho que não é esse o caminho. Eu acredito muito que a educação vai mudar o nosso país e a gente tem que começar a fazer o nosso papel. A sociedade civil precisa se organizar para isso. Eu só conheço esse caminho, inclusive é um caminho que países em situações mais difíceis que a nossa, quando a gente olha em PIB mundial, passaram por essa transformação através da educação, né? Países que foram arrasados, como o Japão, né? A Coreia do Sul, né? São países, Singapura, né? Também. Assim, quando você olha e fala assim, como é que esses países se diversificaram, né? E são o que são hoje, né? É porque só tem um caminho para mim. É esse que você falou, a educação. Acho que a gente fomentar a educação, fomentar o pensamento matemático, né? Levar esses jovens a conseguir pensar lógica, matemática, engenharia, computação. Você pegar a receita de bolo aí, se fosse possível fazer uma receita de bolo dos países que cresceram, né? Como você citou, só olha, a base é exatamente essa. Você tem a educação como base e a educação matemática como base. Então, e aí abre para outras carreiras, né? Engenharias, computação, química, física, enfim. E dados que hoje, né? Dados... eu acho que a gente gera uma quantidade infindável de dados todo dia. E essa carreira, eu acho... né? Hoje a gente tem duas coqueluches, né? A principal delas é a inteligência artificial, bacana, só que a gente está esquecendo do seguinte, a gente não pode renegar dados, porque se você gera uma camada de dados ruim, não existe inteligência artificial no mundo que resolva o problema para você. Ontem eu comecei um curso da Startse, foi bom você falar isso, que chama IA Max, né? Aí voltado, né, em uma da parte ali dos dados, eles separaram os grupos ontem lá para se apresentarem, etc. Aí eu via o pessoal falando assim, mas hoje já estou começando a montar a minha estrutura de dados, tal, né? Eu falei assim, beleza, mas como é que você está capitalizando ou colocando na sua base de dados, por exemplo, que em 2018 nós tivemos uma greve dos caminhoneiros? Porque a greve dos caminhoneiros impactou vários negócios, seja positivamente ou negativamente. Como é que você colocou esse sinalzinho dentro da sua base de dados que nós tivemos a Covid durante 2 anos? Porque eu falei assim, venda de álcool gel como vendeu naqueles 2 anos, não vai se vender nunca mais. Né? Desculpa, nunca mais para quem produz álcool, porque foi tão atípico que, sim, precisa acontecer uma outra catástrofe, né, para que isso aconteça. Então, se você não colocar esses sinaizinhos na sua base de dados, você só tem um conjunto de números. Você precisa entender os fatos que ocorreram para o comportamento dos dados terem sido aqueles, né? Porque nenhum IA vai conseguir entender como é que você sai de um número tão pequeno para um número grande se você não tiver o input de outra informação, né? Exato. E a gente tem que pensar o seguinte, a IA tem vários usos, vários cases, né? E o que a gente tem mais usado é a generativa e não desmerecendo a tecnologia, mas tem muito ainda, entre aspas, tom de infância isso ainda, né? A gente está aprendendo a lidar com isso e como fazer o real uso dessa tecnologia e ajudar realmente nos processos das empresas. Mas quanto mais você avança nesse processo, quanto mais você quer usar a IA de forma realmente mais profissionalizada, mais dado você vai precisar dar para ela. E, obviamente, quanto mais você precisa avançar no seu negócio, mais dados do seu negócio você vai ter que abrir. E é o que você comentou. Que tipo de dado eu vou dar? Impacta para mim ou não impacta? Isso ajuda na tomada de decisão ou não ajuda? Porque senão ela começa a fazer ali um monte de inferências, um monte de cálculos, um monte de sugestões que, né, normalmente isso vem num formato muito bonito, que você olha ali parece que está tudo lindo e maravilhoso, mas na verdade está faltando ali variáveis e ela está te indicando para um caminho que não é o que você deveria realmente ir.
Então, esse processo de treinamento do dado, de tratar o dado, treinar a IA, é um processo que precisa ser visto com muito, muito, muito cuidado. Então, o que eu tenho pensado lá na Líderes? A gente tem uma camada de dados lá muito grande sobre sinistros e a área de combate à fraude. Então, a gente tinha lá uma base de dados enorme, que a gente usou durante muitos anos, a gente usou o Size Analytics. Uma ferramenta fantástica, mas requer uma infraestrutura assim absurda, e para o nosso momento, pelo nosso volume, começou a não fazer muito sentido usar essa ferramenta. Então a gente desenvolveu uma ferramenta interna, só que a gente teve o cuidado de juntar todos os dados. Então eu tinha uma outra ferramenta anterior ao SAIS, eu tinha uma outra ferramenta departamental ainda mais antiga, e o que eu fiz? Normatizei todos esses dados, coloquei dentro do mesmo Data Warehouse, e agora eu estou começando a treinar uma IA generativa para olhar esses dados e o que eu posso tirar deles. E do outro lado eu estou fazendo um experimento com a IA generativa na leitura e captura de dados dos documentos que chegam. Então, para a gente começar esse processo, para que a própria IA me ajude a arrumar esses dados e verificar essa lacuna, porque qual seria o próximo passo? Eu preciso de um pouco mais de tempo. Aí eu saí da IA generativa e começo a trabalhar com Deep Learning. Eu preciso criar motores, começar a criar análise de tendência, dar preditivo para poder fazer esse trabalho de combate à fraude, que eu acho que vai ser um bom legado aí da seguradora líder para o mercado segurador no futuro. Muito bom. Bom, indo já agora para a reta final. Você que manda nisso. Como em tudo. Né? Mas assim, vontade de continuar ouvindo o Fábio falar, né? Vamos gravar umas 4 horas aqui hoje? Vamos embora. Eu quase não gosto de falar. Não, é muito bacana. Realmente, como a gente sempre fala, né? A gente tem um roteiro para ter um direcionamento, mas a gente acaba não seguindo mesmo, porque é isso. A gente quer ouvir de forma genuína, né, ali a história. E está sendo muito bacana ouvir a sua história, Fábio. Inclusive, de novo, todo profissional da tecnologia tem uma característica, né? Assim, que se iguala a todos, né? São inquietos. Né? Gosta de um problema porque gosta de resolver. Né? Vocês são muito resolvedores de problemas. E se não tem problema, começa a ficar chato pelo jeito, né? Assim, dá um... Acho que a nossa característica, como você disse, a gente aprende a tecnologia. No primeiro momento, você se apaixona pela tecnologia porque ela te dá entre aspas, você tem talvez a falsa sensação que você consegue resolver qualquer problema com aquilo. Com o tempo, você vai aprendendo que você precisa escolher e entender quais são os problemas que você precisa resolver. Mas a gente sem problema quase falta ar. Porque você entender oportunidades, entender problemas para resolver é a nossa função de existir. Se não existir nenhuma oportunidade a ser explorada, não existe nenhum problema a ser sanado, a tecnologia ela não começa a perder um pouco de sentido, eu acho. Porque aí você entra numa área muito mais operacional, que é manter as coisas funcionando, manter as luzes ligadas. E é isso, acho que motiva a gente, né, Marco? Você olhar e, isso aqui, eu tenho que crescer market share. Peraí, como é que a gente vai ajudar a crescer? Eu tenho que diminuir o custo de estoque. Peraí, como é que nós vamos ajudar a diminuir o custo de estoque? Eu tenho que lançar um novo sistema de arrecadação. Cara, como é que eu consigo fazer uma melhor experiência do usuário, resolver problemas de pagamento que a gente tem hoje? Como é que eu faço? E junto com isso ainda faço redução de custo da casa dos milhares de reais. É isso que é bacana. Acho que é isso que movimenta a gente. Quando começa a ficar muito chato, muito repetitivo, a gente perde o interesse. Eu falo que assim, a palavra acho que melhor define um bom gestor de tecnologia é inconformado. Exatamente. Tem que ser inconformado, porque você vê assim, uma coisa está funcionando, mas eu acho que dá para fazer melhor. Dá para fazer melhor. Então, esse conceito de PDCA, assim, dá para fazer melhor, seja buscando ali uma melhoria no processo, seja trazendo uma tecnologia para o processo, seja buscando algo novo de uma forma geral. Né? Eu acho que isso faz o que nós somos, né, Fábio?
Isso faz o que nós somos e quando você olha para nossas equipes, é isso que faz a motivação das equipes. Porque grana é importante, sem dúvida alguma, né? Ninguém trabalha pensando só em desafio. A grana é importante. Mas o profissional de TI ele é movido por esse desafio, ele é movido por ser desafiado, ser capacitado para criar coisas novas. E se a gente também perde essa essência, a gente começa a perder, inclusive, perde a nós mesmos e perde a equipe. Então, acho que o grande lance é esse, você desafiar o time a todo momento a fazer coisas novas, a trazer melhorias, a pensar em como resolver problemas. Porque quando a gente faz isso, eu consigo encaixar os treinamentos, encaixar esse desenvolvimento pessoal deles, eu consigo fazer com que as entregas sejam melhores, eles se aproximam das áreas de negócio, tem que estar próximo da área de negócio, dar a mãozinha e fazer isso junto. Nesse projeto de fraude foi um exemplo bacana, voltando lá ao exemplo da Celular, a gente montou um time realmente multidisciplinar. A gente conseguiu em 3 meses criar um sistema de combate à fraude do zero a estar implementado. Errou bastante? Errou, acertou, experimenta, faz assim, faz assado, até que tinha um nível de maturidade para ir para a produção, né? Minimizando ali os riscos. Fizemos e fomos muito bem sucedidos nisso. Mas quem que fez isso? É o desafio, a equipe se sentir desafiada. Eles aprenderam, se debruçaram. Isso, junto conversando com o Ricardo, que é o meu par lá na fraude, acho que é o grande legado que a gente pode deixar. Fazer com que as pessoas que a gente lidera saiam da nossa gestão um dia melhores do que elas entraram. E o desafio no final gera uma outra coisa, né, na minha opinião, que é o gerar conhecimento, né? Uhum. E você quebrou a cabeça e aí você aprendeu para o resto da vida, né? Até que venha mais um novo ciclo. Exato. E nesse processo a gente fez com que a área de negócio conhecesse um pouco mais de tecnologia e a área de tecnologia aprendeu muito sobre combate à fraude. E a reboque a gente trouxe outras áreas, trouxe o jurídico, porque tem um pedacinho ali do jurídico para fazer, a gente trouxe a área de operação de sinistro, porque a área de operação de sinistro também precisa saber, e a gente deu uma visão geral de como é o processo de combate à fraude. Isso como você disse, é um legado imenso. Porque para a gente hoje, quando a gente pensa nos desafios da transformação digital, tudo sendo digitalizado, a gente tem segurança como um desafio imenso, a gente tem privacidade, outro desafio imenso, e a gente tem a fraude, porque cada vez mais as transações financeiras, as transações acontecem no meio digital, e a tentativa de fraude nesse meio é toda hora. Então, é outro mercado, que aí fica uma outra dica, né? Ano passado eu fui no evento da Startse sobre pagamentos, que acho que está acontecendo, por sinal, acho que tem acho que é agora hoje. também. Acho que é hoje. Né? Mas ano passado eu vi que ia ser lançado pelo Banco Central um produto de centralização de combate à fraude do Pix. Eu vejo que o mercado financeiro e o mercado de seguros precisa se movimentar nesse sentido, de criar um birô de serviço ou de dados, minimamente de dados, para combate à fraude. Porque combate à fraude, na minha visão, não é algo que acontece pontual no mercado de seguros, ou no mercado financeiro, ou no varejo, ou onde quer que seja. É um dado antropológico. A pessoa que está cometendo a fraude, ela viu uma oportunidade de cometer fraude naquele determinado segmento. Mas ela vai fraudar aonde ela vê a oportunidade. Então, quanto mais a gente conseguir criar um data lake compartilhado, como foi criado o do Banco Central para o trabalho de Pix, talvez a gente pensar no futuro como criar um data lake um pouco mais abrangente sobre esse tema. E você falou essa questão de segurança que eu acho muito importante. Eu recentemente, com toda a experiência, caí numa fraude. Meu banco é um banco grande e estava fazendo uma compra na rua de fruta e eu não percebi que trocaram o meu cartão. Sabe? Tipo mágica. Uhum. Um cartão por outro cartão igual. Né? E com o meu cartão, com a minha senha, porque minha senha na maquininha, porque não estava funcionando o leitor ali do aproximação, sacaram R$1.500 na minha conta. Sabe quantas vezes eu saquei dinheiro na minha conta nos últimos 10 anos
num valor acima de R$100? Nunca. Como é que o banco, do porte do banco que eu tô falando, um dos maiores bancos do país, deixou que esse saque acontecesse? É uma coisa tão básica assim. Nunca. Com todo o avanço bancário, com todo o avanço tecnológico, os bancos têm. Por isso que eu acho que a gente precisa dar atenção, muita atenção agora nesses 3 pilares. Segurança, privacidade e combate à fraude. Acho que a transformação digital ela avançou, é um caminho sem volta. Eu acredito que ela acontece em vários níveis, né? Que acho que daria quase outro podcast para falar sobre isso. Só para falar de segurança e mais... Daria outro podcast, mas é algo que a gente precisa também estar atuando e estar trabalhando muito próximo, porque os nossos negócios, né, seja você empreendendo, seja você intraempreendedor, são coisas que a gente vai viver. Porque a segurança, eu vejo o seguinte, um ataque cibernético não é se você já sofreu, é quando você vai sofrer. Porque se você for alvo, é muito pouco provável que você não seja invadido. Então, é o quando. É você fazer o básico bem feito. Totalmente de acordo com isso. É fazer o básico bem feito para que, na hora de escolher o alvo, esse aqui, ele está um pouco mais difícil. Um pouco mais de camadas. O famoso, a janela do carro está fechada, ele tem seguro, tem um alarme, tem isso aqui, é melhor não. Exatamente isso. É melhor não. Vou pular para o próximo porque isso está me dando muita dor de cabeça. Privacidade é algo que as leis de privacidade ajudam. É o primeiro passo, mas nós estamos longe de garantir privacidade de dados somente com isso, porque o que a gente transaciona todo dia, o que a gente entrega de dados de bandeja para os N aplicativos, para os N serviços que a gente usa, é quase impossível hoje controlar onde teu dado vai parar. Aqui no Brasil, a gente já teve N vazamento de dados de milhares e milhares e milhares de CPF, então teu CPF, o meu, com certeza já está na Deep Web sendo vendido por alguns centavos por aí. Então, é muito difícil. Então, a gente tem que pensar em como que a gente começa a se proteger e criar essas camadas de proteção, de antifraude, porque o dado em si, acho que é muito difícil a gente controlar. E esse, acho que é o nosso próximo grande desafio, né? Garantir que isso funcione e que as transações sejam cada vez mais protegidas e legítimas, né? Muito bom. Certo. Deixa eu te perguntar, Fábio, como que você faz para manter o equilíbrio aí entre vida profissional e vida pessoal aí? Acho que o equilíbrio com o tempo, Maria, você vai aprendendo uma coisa que é você ter respeito por você mesmo, né? Porque nós na tecnologia, existem projetos que não tem jeito. Você tem que estar ali, você tem que estar à frente, você tem que estar ajudando, você tem que estar ali junto com o time e não tem jeito. Mas se isso começa a ser uma constância na sua vida, você tem que parar e analisar, porque o problema é seu. A tua equipe está mal dimensionada, as pessoas que estão contigo não estão, de repente está faltando algum skill, precisa de você fazer uma atuação junto com elas e dar algum tipo de orientação, ou às vezes até mesmo precisam ser trocadas. Precisa fazer uma avaliação disso. Ou subdimensionadas. Você precisa avaliar isso e resolver. Para que possa abrir espaço na sua agenda, porque você precisa sair com seu filho, você precisa sair para jantar com a esposa, você precisa ir um dia no ano, você precisa ir na escola do seu filho ver a apresentação final, você precisa ter tempo para você treinar e treinar numa academia, fazer um exercício, cuidar da sua saúde. Isso precisa ser um respeito que você precisa criar pela sua agenda. Para mim facilita um pouquinho que eu tenho, né, o meu despertador de 7 anos dá às 6 horas da manhã, 6 e pouquinho, já está de pé, acorda papai, acorda, vamos tomar café. Então ele e ali já começa a minha rotina de treinamento, minha rotina de leitura, minha rotina de estudo, para que 8 horas eu já esteja pronto para começar a trabalhar. Mas tem a apresentação das crianças? Eu reservo na agenda e vou na apresentação das crianças. Tem algo, minha esposa quer fazer alguma coisa? Eu tenho que pegar, planejar na agenda e fazer com que isso aconteça. Porque senão a nossa vida pessoal desmorona. E no final da história, o que você tem? Só família. A empresa é extremamente importante e eu acho que a gente tem que fazer o melhor, ser o mais profissional possível e fazer todo o esforço para que o negócio vá bem. Mas a gente precisa analisar sempre muito bem como que você está entregando isso. Porque quando você deixa a sua vida nisso, aí tem algo errado. E não é bom para você e nem é bom para o teu empregador ou
nem é bom para sua empresa se você for um empreendedor. Perfeito. Ótimo. Fábio, eu vou ler aqui rapidinho, né? Assim, como a IA nos ajuda nessa parte, como seus pares, né, os seus times o veem, tá? Depois eu te conto onde foi que eu tirei isso aqui. Tá bom. Mas é real, tá? Não tem nada aqui criado, não. Fábio é descrito por colegas como um líder inspirador, visionário e comprometido, né, com forte capacidade técnica e habilidade em gestão. Ele é admirado por seu olhar humano e empático, priorizando o desenvolvimento pessoal de sua equipe e sempre orientado ao sucesso e bem-estar no ambiente de trabalho. É considerado um gestor estratégico e proativo, ele otimiza processos e toma decisões assertivas em cenários desafiadores, além de valorizar a colaboração e o crescimento contínuo de todos ao seu redor. Seu comprometimento com metas e excelência o torna um profissional diferenciado e altamente recomendado. Enquanto eu leio isso daqui, inclusive, eu estou pensando em tudo que você disse hoje aqui no podcast e casa muito bem. Realmente você demonstrou ser bastante empático mesmo com pessoas, essa questão de habilidade de gestão, de um bom líder, né? Parabéns por isso, Fábio. Acho que o grande legado que a gente pode deixar como gestor é exatamente isso. Você fazer com que as pessoas que estão ao seu redor cresçam, que elas aprendam, que elas consigam ser melhores, né? Ao passar por sua gestão, ela ser melhor do que ela entrou. É esse relacionamento tanto para pares quanto para subordinados, colegas. Acho que eu vejo que nós temos que pensar que todo mundo ganha nesse processo. É verdade. Acho que essa é a parte mais importante. E eu coloco as metas, coloco os objetivos, brigo por eles, discuto por eles, mas aí ele lembrar o nosso amigo Sérgio Bueno. Seja hard com os processos e soft com as pessoas. Acho que esse é o grande segredo, né? Você briga pelo processo que precisa ser bem feito, pela entrega que precisa ser bem feita, mas cuide das pessoas. Muito bem. Nunca é pessoal, né? É pela entrega. É pela entrega. E isso é uma linha tênue, mas a gente com o tempo a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a calibrar melhor isso. Acho que essa é a vantagem da experiência. Fábio, muito obrigada pela sua participação no episódio aqui com a gente hoje. Alguma frase final, alguma coisa que você ainda gostaria de deixar para o pessoal? Olhando aí para os jovens, né? Pensem bastante nas oportunidades, estudem as oportunidades que a área de TI pode trazer. Busquem se capacitar, porque isso pode ser a diferenciação do seu futuro. De você sair de uma situação de vulnerabilidade, aproveitar uma oportunidade e mudar não só a sua vida, mas também a vida de quem está ao seu redor. Então, aproveitem bastante as oportunidades de tecnologia e nós temos aí muito investimento, muito multinacional, botando dinheiro na mesa para capacitar pessoas. Aproveitem. Muito bom, Fábio. Obrigado por estar aqui conosco. A gente certamente ficaria falando mais tempo aqui. Com certeza. Né? Muito bom. E eu quero mandar um recado final. Né? De novo, nós tivemos um evento, né, Fábio? Esse final de semana passada, sensacional. E eu acabei fazendo um texto no LinkedIn. E o Alexandre Pinto, que foi vice-presidente de TI do Flamengo, ainda brincou comigo, falando que... Né, porque eu escrevi lá assim, uma vez CIO, sempre CIO. E aí ele trouxe uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo, né? Falei, uma vez CIO, sempre CIO. Então, eu queria mandar um recado para as empresas que organizam eventos. Hoje, e a partir já de um tempo para cá, é muito comum. O Fábio esteve do outro lado da mesa, eu estive do outro lado da mesa, mas a gente não deixa de ser CIO. Né? Eu tive recentemente uma experiência muito ruim de uma empresa que havia me convidado e depois me desconvidou para o evento. Eu acho isso uma linha muito tênue de risco, porque a gente não deixa de ser. E cada vez mais eu acho que a gente tem essa visão de ser um CIO advisor, um mentor. E existem várias empresas que nos convidam, independentemente de sermos ou não CIO, ou de estarmos como CIO ou não. Então, hoje tem muita gente que está no mercado, ou seja, que não carrega o sobrenome de empresa e que deixa de ser convidada ou convidado
para o evento. E eu acho que isso precisa ser repensado, e muito bem repensado, né? Fica à vontade, Fábio. Eu acho isso uma falta de sensibilidade, uma falta de visão estratégica da empresa que faz um papel desse absurdo, porque, como você disse, uma vez CIO, sempre CIO. Em algum momento você vai estar em outra posição, uma outra cadeira, ou alguém do seu relacionamento precisa de uma solução, precisa de uma empresa, precisa de um serviço, e naturalmente, quem te traz uma experiência positiva, você vai indicar, você vai falar, você vai recomendar. Quem faz uma experiência como essa, traz para a mesa um sentido de rejeição muito grande. Porque daqui a pouco, quando você estiver recolocado, fatalmente você não vai querer relacionamento com essa empresa. Ou quando um amigo te pedir uma recomendação, por mais que você saiba da expertise daquela empresa, você nunca vai recomendar. Procura a empresa X porque ela vai te atender. Não vai. Então essa é uma visão, na minha opinião, tacanha de mercado. E hoje a gente tem muita gente que está no mercado, né, procurando oportunidade, e quanto menos ela aparece, menos chances tem, né? Então fica esse recado, né? Eu quero agradecer mais uma vez, Fábio, por estar aqui conosco. Espero que tenha sido uma experiência agradável, né? No começo dá aquela gelada, mas depois vai se soltando e é muito legal. No início dá um frio na espinha, mas depois você vai se acostumando. Era só o ar-condicionado, Fábio. Você vai acostumando, nem parece que você está sendo mais filmado, bate-papo flui. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar com vocês, conversar sobre tantos assuntos. Foi muito enriquecedor. Joia. Muito bom. Obrigado, Fábio. E vou disponibilizar hoje nos grupos, né? Nos grupos que a gente tem, o formulário para se inscrever para a segunda temporada, né? A gente lança hoje a segunda temporada, a gente já está com episódios preparados aí até o final de dezembro, menos na semana do Natal. Né? Natal e Ano Novo não, a gente também descansa, né? Janeiro a gente vai repensar se a gente vai fazer, mas já precisamos completar quase 52 semanas para o próximo ano. Então, amigos, amigas... Venham, uma experiência muito enriquecedora. Com certeza, né? Obrigado, Fábio. Muito obrigada por mais esse episódio. Eu gostaria de agradecer aqui aos nossos apoiadores, a Soft Expert, a Elo, a Cisnet, Vipor e a T2 Software. Muito obrigada aos nossos apoiadores nesses episódios e até a próxima. Curtam, comentem, compartilhem, porque esse projeto é feito para os CIOs. É para vocês. Valeu, gente. Obrigado.